Olá, gente, boa tarde. Gente, hoje, 26 de novembro de 2020, nós iremos com mais uma edição de História, certo? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas leituras dos textos para responder direitinho, ok? O nosso assunto vai ser sobre o caminho de antigamente, como surgiu esse caminho antigamente até os dias atuais. E o nosso objetivo é descrever a importância dos caminhos terrestres de antigamente para a vida comercial. Basicamente, uma retomada do nosso assunto da aula anterior. E nós vamos falar aqui, gente, dos caminhos antes dos portugueses e depois dos portugueses. Antes dos portugueses, vamos dizer assim, por volta do século XVI, século XV e XVI, e depois que eles chegaram, como ficou do século XVIII em diante, até os dias atuais. Gente, a trilha dos caminhos antigamente, a gente sabe que muitos antes dos portugueses chegarem aqui no nosso território, já existiam os nossos nativos aqui na nosso território brasileiro. Quem são esses nativos? Os povos indígenas. Isso é uma coisa que ninguém pode dizer que chegaram pelos portugueses, que é menos verdade. Então, já existiam aqui os índios. Então, os primeiros caminhos que o Brasil foi construindo foram pelos grandes fazendeiros, pelos gados, que os caminhos mais conhecidos eram na região, no caminho de Piaburu, Piabiru, no caso, uma cidade de São Paulo, porque foi onde os bois começaram a fazer esse percurso de fazendas ao litoral, próximo ao rio, alguma água, justamente para facilitar a vida dos fazendeiros e dos animais com essa movimentação para a vida comercial na época. Isso no século XVI. E com o passar do tempo as coisas foram modificando. A gente sabe que os transportes já tinham as trilhas dos índios, onde eles faziam de uma região, de um local para outro em busca dos seus alimentos, e deixava aquelas trilhas e o gado começava a construir aquele caminho, aquela rodagem de terra. E a gente sabe que hoje um dos que facilitam em meio uma floresta ou um mato qualquer, o gado ele tem essa capacidade, essa facilidade de fazer uma trilha com facilidade. Então isso foi acontecendo. E com o passar do tempo as coisas foram modificando, além e nessa época que tinha um auge na época dessa movimentação era a madeira, e os grandes fazendeiros saíam de um local para outro em busca dessa madeira, porque na época aquela situação era a madeira que estava em movimento, para fazer a queima do carvão, para manter todo esse movimento, para facilitar as moendas das fazendas. Então os primeiros caminhos abertos pelos portugueses ligaram a floresta, a criação de gado no interior do país, e muitos deles aproveitavam o caminho que eu falei para vocês, já aproveitavam os caminhos já feitos pelos índios, E os bandeirantes também já chegaram a fazendo esse movimento também. O que são esses bandeirantes? Os bandeirantes são expedições, de grandes pessoas que chegavam naquela região para explorar os escravos ele vem em busca de índios para escravizá-los, que eu já falei para vocês em aulas anteriores. Estes bandeirantes são expedições, são grandes movimentos de pessoas para fazer justamente de São Paulo para outra região como Mato Grosso do Sul, e se alojava ali e ficaram com Rondônia em busca de ouro e pedra preciosa, que era o objetivo deles também na época. Então começou a fazer essas trilhas, de uma região para outra, de um estado para outro, para facilitar a vida de pedras preciosas e até mesmo a ligação da vida comercial de uma região para outra. Então vocês vão fazer o que, gente? Olha, o nosso assunto fala sobre os caminhos. Então vocês vão pegar na página 137, fazer a leitura do texto Trilhas e o Caminho de Antigamente. Vão ler esse texto.
Lendo o texto, responde as duas primeiras questões, que é a questão 1 e a questão 2. E vão ler a página 138 e 139 e responder a questão 1, 2 e 3. Certo? A nossa aula hoje é sobre essas questões. Dá em torno de 5 questões. Vocês vão responder as questões da página 137, questão 1 e 2, e na página 139, desculpe, questão 1, 2 e 3. Certo? Essas são as atividades que vocês vão desenvolver hoje, ok? Então, boa tarde a todos e boa aula.